Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Laboratório SGB. Eu sou a Carol Andrade e vou falar um pouco para vocês sobre o Social Good Brasil, que é uma organização que nasceu em 2012 para inspirar, conectar e capacitar indivíduos e organizações a usarem o poder das tecnologias e do comportamento inovador para contribuir com a solução de problemas da sociedade. Fazemos isso por meio de 4 programas. O SGB Conecta, que é uma solução para conectar a nossa comunidade entre si, no meio digital e presencial. O Festival Social Good Brasil, que é o nosso primeiro programa, que começou lá em 2012 e hoje é o maior evento de inovação e tecnologias para impacto social. O Laboratório SGB, que também nasceu lá no começo do Social Good Brasil e é um ambiente inovador para que pessoas e organizações usem na prática tecnologias para impacto social. E o Fellow SGB, que é a multiplicação da metodologia SGB por meio de lideranças locais espalhadas pelo Brasil. Nos 5 primeiros anos de atuação do Social Good Brasil, nós alcançamos 8.000 participantes nos programas presenciais, 200.000 pessoas na nossa comunidade digital, que chegaram a mais de 44 milhões de pessoas nas redes sociais. E esses programas foram avaliados em zona de excelência pelo NPS. Então a gente fica muito feliz com esses resultados. Quando completamos 5 anos, o SGB lança uma nova fase. Agregando as competências humanas e o comportamento inovador, focamos em tecnologias exponenciais. A primeira tecnologia exponencial que focamos é o uso de dados. E aí, adequamos todos os nossos programas para trazer um novo tema de Data for Good. Institucionalmente, lançamos o movimento Data for Good, em que reunimos os principais atores do ecossistema de inovação social e tecnologia para trocar, aprender e colaborar para que dados sejam usados para aperfeiçoar as ações de impacto social. Para promover o desenvolvimento de tecnologias exponenciais no ecossistema de inovação social, essa primeira edição do laboratório traz a construção da cultura de dados dentro das organizações. Essa é a camada inicial na curva de maturidade analítica necessária para a utilização dessas novas tecnologias. As 5 competências-chave de uma organização de impacto orientada por dados e que serão desenvolvidas durante o laboratório são: ter clareza do novo modelo mental orientado por dados e das competências necessárias para serem desenvolvidas nas equipes e suas lideranças. Estruturar processos decisórios orientados por dados integrados a KPIs de impacto social. Saber formas de visualização e narrativas de dados para dentro e para fora da organização. Conhecer princípios de ciência e análise de dados. Ter processos e ferramentas para coleta e estruturação das bases de dados. E como proposta de valor adicional do laboratório, a sua organização irá cofinanciar a participação de um negócio social na 2ª turma do laboratório, além de ser uma das organizações precursoras a se envolver no movimento Data for Good no Brasil e poder ser um dos cases apresentados no movimento. Cada organização será mentorada do início ao fim do laboratório por um cientista de dados da Data Science Brigade. E ao longo da etapa na prática, outros mentores especialistas podem ser acionados para contribuir com um conteúdo específico que possa ser necessário aos projetos. Para a construção do laboratório e para a facilitação de alguns módulos, a gente conta com a presença de alguns parceiros de conteúdo. Dentre eles, a IBM, uma das líderes em inteligência artificial no mercado, a NEWI, que conta com uma plataforma de Big Data, a Data Science Brigade, que é uma consultoria em ciências de dados, e a Resultados Digitais, que é uma parceira referência em marketing digital. Além disso, a gente vai ter a presença do Andrew Means, que é o líder da comunidade de Data for Good nos Estados Unidos. Com relação aos participantes do laboratório, a gente sugere que o primeiro seja um líder da organização, um diretor, CEO ou alguma liderança que tenha capacidade e autoridade para alterar a cultura interna da organização e também que possa replicar o modelo aprendido em outros projetos. Além disso, a gente sugere um gestor de projetos, alguém que já atue no projeto escolhido pela organização para ser trabalhado no laboratório, que tenha entendimento de impacto social e que vá trabalhar depois na implementação desse projeto. A terceira pessoa é um analista de dados, alguém com capacidade técnica de dados ou com habilidades lógicas,
que será capacitado durante todo o laboratório para operacionalizar o projeto. Por fim, a gente tem uma quarta pessoa, que fica a critério da sua organização escolher quem vai ser. Toda a metodologia do laboratório foi desenhada para que as organizações aprendam, desenvolvam e apliquem os aprendizados diretamente num projeto elegido pela organização. Esse projeto ele tem que seguir alguns pré-requisitos. Ele tem que existir há pelo menos 6 meses. Além disso, ele tem que ter foco e impacto socioambiental. Por fim, a organização tem que ter clareza e alinhamento institucional do impacto esperado. A etapa de ativação acontecerá de forma online e o primeiro momento consiste em um diagnóstico que vocês irão preencher através de um formulário online logo após esse vídeo, onde a gente vai conhecer mais da organização e do projeto que vocês estão trazendo para o laboratório, além da maturidade analítica e do uso de dados que já existe na organização. O segundo momento da ativação é sobre construção de narrativas. Vocês vão receber conteúdos sobre o tema e depois vão participar de um webinário para tirar dúvidas e receber feedbacks. Vai ser então realizada uma entrevista de escopo com o mentor, onde todos os participantes da organização precisam estar presentes. O último conteúdo da etapa de ativação será o modelo de impacto social do projeto, que vocês receberão um material com uma introdução e um exercício, que deverá ser finalizado até a imersão. Nessa imersão, vocês terão oportunidade de finalizar esse material com o apoio dos mentores. O primeiro módulo da imersão é o propósito dos dados, onde queremos chegar. E esse módulo ele vai começar na etapa ativação, que eu já descrevi anteriormente, com o modelo de impacto social do projeto. E neste momento abordaremos mais 2 conteúdos. O Data Driven Decision Making, que partimos das decisões estratégicas para definir quais serão os dados buscados. E por último, o Framework Analítico, que definimos os produtos de dados para apoiar tais decisões estratégicas. O segundo módulo é o Ver para Crer, como visualizar e comunicar dados dentro e fora de uma organização. A primeira sessão é sobre Data Viz e Storytelling interno, porque não adianta nada ter análises complexas e estruturas ricas se as pessoas não conseguem consumir e entender esses dados. Então a ideia é torná-los atraentes e bonitos por meio da visualização de dados. A segunda e última sessão desse módulo é sobre narrativas. Ela é uma continuação da etapa de ativação e nesse momento vocês vão fechar o pitch do projeto de vocês. O terceiro módulo traz princípios de ciência e análise de dados com ferramentas em diferentes níveis de aprofundamento analítico. O quarto módulo traz o Blueprint, com ferramentas e processos para coleta e armazenamento de dados, com conteúdo específico de design, fontes e mineração de dados. O quinto módulo do laboratório é sobre competências, novos modelos mentais e cultura para inovação e uso de dados e como que nós podemos trazer isso para dentro das nossas organizações. Dentro desse módulo, a gente vai tratar do líder analítico, do novo modelo mental para esse líder analítico, das competências do inovador, o DNA do inovador, o plano de ação que será encaminhado para os 3 meses seguintes de trabalho com a mentoria e, finalmente, a gente vai encerrar a imersão com uma masterclass entre o Andrew Means, que é o idealizador da comunidade de Data for Good nos Estados Unidos, e o Henry Timms, que é o idealizador do Social Good no mundo. E eles vão tratar das competências do futuro e como que elas podem ser importantes para nós, no mundo hiperconectado e no mundo mais analítico. Obrigada pela confiança de vocês de estarem conosco no laboratório. Esse é o começo de uma linda trajetória de uso de dados para o bem. Contamos com vocês. E se vocês precisarem de qualquer ajuda ou tiverem qualquer dúvida, aqui está o meu contato. E lembrem-se, dados podem ser uma tremenda força para o bem. O laboratório está incrível e estamos ansiosos para receber vocês aqui em Floripa.